Afinal de contas, o que é o weird? E aí, tudo fantástico com você? Se tem uma coisa que define a literatura fantástica é justamente a sua indefinição. Independente de qual expressão, de qual vertente a gente está falando, fantasia, gótico, horror, ficção científica, realismo mágico, weird fiction, uma coisa que marca é essa incapacidade da gente ter definições definitivas, definições definidoras, né? Porque a gente está falando de literaturas que acabam se atravessando, as fronteiras vão se misturando, e isso é justamente daí que sai essa riqueza, essas possibilidades imaginativas da literatura fantástica. E isso é particularmente relevante quando a gente está falando do weird fiction. Ficção weird, que inclusive no Brasil você não tem uma palavra que consiga abarcar todas as suas possibilidades de sentido. Já comentei sobre isso em vídeo específico aqui do canal sobre o que é weird fiction, vou deixar marcado aí em cima, onde lá eu já comento que o que é weird? É esquisito? É estranho? Tudo isso você acaba trazendo os significados que a gente está acostumado a usar em português e que a gente acaba vendo a utilização desses sentidos em obras, em séries de TV, quando se apresenta a palavra weird. Mas, na verdade, é muito interessante a gente observar que essa riqueza, essa dificuldade de se apreender o que é weird, tem suas raízes nas próprias origens da palavra e como é que a própria história dessa palavra, como é que foi esse processo de vincular de um termo que surgiu nas raízes do proto-indo-europeias e como é que isso se transformou em uma das expressões do modo fantástico, tão vigentes, por exemplo, até agora mesmo no século XXI, num contexto de pandemia, num contexto em que o indivíduo, o ser humano, se vê apreensivo diante de forças que ele não consegue nomear, não consegue definir. Tá? Ou seja, esse sentimento de inquietude que atravessa o indivíduo e que faz com que a ficção weird encontre no século XXI, principalmente nesse contexto da terceira década, um cenário ideal para poder continuar se manifestando. Então, o objetivo desse vídeo é justamente traçar essa origem do weird e como é que foi esse percurso, chegando até mesmo chegando ao seu ponto definitivo, passando da esfera da palavra, da esfera da etimologia da palavra, na tradição indo-europeia, chegando na mitologia e até que encontra sua forma literária por meio do grande William Shakespeare e Macbeth. Então, vamos entender esse caminho. A origem do weird pode ser encontrada no proto-indo-europeu na palavra verte, que significa virar, dobrar. Desse termo verte se desenvolveu posteriormente a palavra no proto-germânico Wurzel, que quer dizer destino. Um termo que apareceu no nórdico antigo e penetrou no inglês antigo na forma de virde. E é essa palavra virde, com esse sentido de destino, que vai ser incorporada na mitologia nórdica na crença das Nornas. 3 figuras femininas de nome Urd, Verdande e Skuld. Urd significa o que ocorreu, Verdande com o sentido de o que ocorre agora, e Skuld, o que deve acontecer. Ou seja, a gente está falando aqui da clássica imagem das 3 mulheres que tecem a linha da vida de todos os seres humanos, cuidando desde o seu nascimento, seu crescimento, até finalmente que vem o corte e vem a nossa morte. E é interessante observar que desde aqui, nesse primeiro sentido da palavra weird, ainda na esfera mitológica, que a gente começa a observar essa conexão com o hoje, né, da ficção weird enquanto uma literatura que busca, por exemplo, isso fica visível na expressão do horror cósmico, tratar de conhecimentos, esferas que vão além da compreensão humana. Aqui, no sentido ainda na tradição mitológica, na mitologia nórdica, está falando das Nornas, que eram 3 figuras femininas que viviam próximo da árvore da vida, a Yggdrasil. E é essa proximidade, essa conexão dessas mulheres com a Yggdrasil é que acaba imbuindo nelas um poder de onisciência que era respeitado por várias divindades, inclusive por Odin. Representando esses eventos do passado, do presente e do futuro, essas figuras, as Nornas, dominavam o conhecimento do que aconteceu, do que acontece e das coisas que acontecerão. Por volta do século VIII, a forma plural vide começou a aparecer em alguns textos como sinônimo para as parcas, o nome latino das Nornas. E vai ser com os escoceses que a gente vai ver uma nova utilização da palavra weird
por meio da criação das Weird Sisters. Essas 3 enigmáticas figuras femininas, que normalmente e de forma errada e limitada são entendidas como bruxas, surgiram em 1527 por meio de um historiador escocês chamado Hector Besse, no seu livro Historia Gentis Scotorum, ou seja, História do Povo da Escócia, e apareceram justamente como uma crítica ao rei histórico Macbeth. Nesse caso aqui, essa figura das Weird Sisters foram utilizadas para poder denegrir a imagem do rei histórico Macbeth, no sentido de que ele teria conexões com bruxaria. Essa conexão de 1527, posteriormente, foi também utilizada em uma outra obra chamada Holy Shades Chronicles, um trabalho de vários autores que foi publicado em 1577. Então a gente está vendo aqui que quando William Shakespeare foi criar a figura das 3 bruxas, das Weird Sisters, que aparece em Macbeth, que lá dentro da peça elas têm a função de profetizar para o nobre Macbeth que ele seria rei da Escócia, a gente está vendo aqui que o Shakespeare utilizou tanto o texto do Historia Gentis Scotorum, como também do Holy Shades Chronicles. E, finalmente, no comecinho do século XVII, o Shakespeare vai utilizar essa figura das Weird Sisters na peça Macbeth. Macbeth, primeira vez que ela foi encenada por volta de 1606, 1607, na corte do rei James I. James I da Inglaterra, que era James VI da Escócia. O rei James, que era um profundo estudioso, ele gostava de escrever tratados, ele tinha escrito um tratado na década de 1590 sobre bruxarias, sobre demônios em geral, né? E por isso mesmo ele tinha um forte interesse no tema da bruxaria. E o Shakespeare, como não é bobo, aproveitou essa inclinação, essa curiosidade, esse fascínio que essa imagem das bruxarias exercia sobre o rei James, e escreveu a sua peça para encenar, para ficar de boas com o rei, né? Tanto que o rei James se tornou o principal patrono, de Shakespeare e sua companhia teatral, né? Então, é aí que se estabelece a figura das Weird Sisters, que, como eu comentei, né, normalmente são traduzidas para o português como bruxas, né, as bruxas de Macbeth, mas o sentido vai muito mais além. A gente está falando de 3 figuras que, por vezes, dependendo até mesmo da tradição mitológica, são superiores aos deuses, no sentido de que elas têm acesso a conhecimentos que vão muito além da compreensão humana e até mesmo da compreensão dos próprios deuses e deusas. Então é aqui, nessa conexão, que a gente vai ver como é que o Weird se transforma até mesmo do que é questão relacionadas ao destino para coisas além da compreensão humana, para questões inevitáveis, para questões que são incompreensíveis, né? Ou seja, a partir daí, o termo weird vai gradualmente penetrando na literatura e a gente vê a presença disso até mesmo em grandes obras de grandes autores relacionados à literatura fantástica. Por exemplo, Lord Dunsany, que é também um dos grandes nomes da ficção weird na virada do século XIX para o século XX, utiliza essa presença weird relacionada com a figura feminina na obra dele The Gods of Pegana, de 1905, onde nós temos as personagens Fate e Chance. Essas personagens brincam com os deuses e humanos em um jogo cíclico universal. Lembrando aqui nesse ponto que a ficção weird vai ser abordada nos dias 16, 17 e 18 de agosto aqui no canal Fantástico Cursos, por meio da jornada do escritor fantástico, onde eu vou te mostrar como é que se dá o percurso, a jornada dos seus contos e romances de literatura fantástica, desde antes mesmo da sua ideia inicial, até como é que você faz para divulgar suas obras, tá? Para não perder essa, clica aqui no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário para você poder fazer a sua inscrição para a Jornada do Escritor Fantástico. Garanta sua vaga. E por que garanta sua vaga se o evento vai ser aqui no canal Fantástico Cursos? Justamente para você ser avisado, porque aí eu vou te avisar da programação e do que vai ter nesse evento, beleza? Evento gratuito e online. Faça inscrição aqui clicando no link. Show? Resumindo, a palavra weird nasce então como no sentido de dobrar e virar. Posteriormente, ela passa a designar destino, e é nessa forma que ela penetra a mitologia, primeiramente mitologia nórdica, para designar as Nornas, sempre controlando o passado, o presente e o futuro. Também se manifesta na mitologia grega na forma das moiras e na mitologia
romana, como as parcas, e é nesse sentido que elas entram posteriormente no século XV e XVI na Escócia, na forma das Witch Sisters, né? Normalmente entendidas como três bruxas, que estão, no caso, no primeiro sentido, aparece para denegrir a imagem do rei histórico, do verdadeiro rei Macbeth, né, um rei da Idade Média escocesa, para fazer a conexão dele com a bruxaria. Desse repertório, desse episódio, William Shakespeare vai se apropriar para escrever a peça dele de 1606, Macbeth. E é aí, com William Shakespeare e Macbeth, que a gente vai ver essa conexão, esse sentido, essa ampliação da palavra witch para poder designar justamente essas forças que estão além da compreensão do ser humano. Forças que o ser humano sente ao redor dele e dela, mas não consegue aprender, não consegue entender. Então o id passa a designar justamente essas forças, essas manifestações que estão além da compreensão e da apreensão da mente humana, né? E a partir daí, dependendo do escritor e da escritora, essa inquietude, essa ansiedade, esse sentimento de forças superiores a que os seres humanos são submetidos, vêm sendo trabalhados por diferentes escritores e escritoras desde o século XIX. Lembrando, olha o vídeo aí que eu fiz aqui no canal sobre isso, até os dias de hoje, beleza? Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.